Sandra finge que partiu, com a ajuda de Inês, e consegue enganar completamente a polícia. Enquanto isso, Celso é avisado e começa a preparar o velório da irmã, sem imaginar que tudo não passa de uma armação. Mas o que ele não sabe é que ao ordenar o enterro do caixão, ele pode acabar colocando Sandra em um verdadeiro pesadelo, viva, dentro do túmulo. Tudo começa logo depois que Sandra simula a própria morte com uma poção misteriosa. Quando a polícia chega, Inês avisa apressada. Ela não pode mais ser presa. A madame não está mais viva. O delegado, confuso, vai até Celso e o encontra com Candinho. Celso, nervoso, pergunta: "E então? Conseguiu encontrar a minha irmã?" O delegado respira fundo e responde: "Eu tenho uma notícia nada agradável. A sua irmã, Sandra, ela se foi." Celso empalidece. "Como assim se foi? Ela fugiu?" "Não", responde o delegado. "A sua irmã não está mais entre nós." Celso sente o chão sumir sob seus pés. "Não, isso não pode ser verdade, não pode." Candinho tenta acalmá-lo. "Calma, Celso. Você não pode ficar assim." Mas Celso retruca, com a voz embargada: "Como não? Eu perdi a minha irmã." Candinho se aproxima do delegado e questiona: "Você tem certeza disso? Não é mais uma das armações daquela lá?" Celso encara, furioso: "Ei, é da minha irmã que você tá falando. Será que você não pode me respeitar nem agora, quando eu tô sofrendo tanto?" Candinho suspira, abaixa os ombros. "Tá certo. Me perdoa." O delegado então tira algo do bolso e entrega a Celso. "Encontrei isso no quarto onde ela estava hospedada. Achei que você gostaria de ficar com isso." Celso arregala os olhos. "O quê? Isso? Isso estava no quarto da Sandra?" "Estava sim", responde o delegado. "Agora, se me dão licença, preciso concluir alguns relatórios. Assim você pode realizar o velório da sua irmã." Quando o delegado sai, Celso se tranca no banheiro. Candinho, curioso, comenta: "Eita, o que será que o delegado entregou para ele, para deixá-lo tão assustado assim?" Enquanto isso, Inês corre até Ernesto e diz, ofegante: "Você precisa saber de uma coisa, antes que a notícia se espalhe pela cidade." Ernesto se assusta. "A gente não pode ser visto junto. Eu sou um novo homem agora, lembra?" Mas Inês não hesita. "A Sandra não está mais entre nós. Ou, como se diz lá na minha terra, esticou o perfil." Ernesto empalidece, trêmulo. "O quê? Não. Isso não pode ser verdade. Da última vez que nos vimos, ela planejava fugir com as joias da tia." Inês balança a cabeça. "Pois é, mas o plano deu errado. Eu sinto muito. Muito mesmo." Desesperado, Ernesto sai pelas ruas, a garrafa balançando na mão. Ele percorre cada esquina com a cabeça cheia de lembranças. Todos os momentos que teve com Sandra. Inês observa de longe, com um sorriso de canto de boca. "Ah, Ernesto, como é bom ver um homem como você chorar." Ela sussurra, quase para si. Ela ainda não sabe. Algo inacreditável está prestes a acontecer. E a situação pode piorar muito. A notícia corre pela cidade como fogo em capim seco. Uma comenta com Carmen, friamente: "Então quer dizer que a irmã do Celso não está mais entre nós? Pelo menos agora. Minha galinha dos ovos de ouro está a salvo." Carmen responde, intrigada: "Eu olhei as cartas mais cedo. Uma coisa grande vai acontecer." Surpresa. Uma ri, cético: "Como assim? Que coisa?" "Não sei ao certo", diz Carmen. "Mas a carta da lua me chamou a atenção. Ilusão, engano, segredos, confusão." Uma coça o queixo. "Interessante. Muito interessante. Uma pena que eu não acredite em nada disso", acrescenta ele. Pouco depois, começa o velório. Celso está ao lado do caixão aberto, arrasado. Mais atrás, Inês observa tudo com olhar atento. Candinho e Quitéria ficam afastados. O caipira comenta baixinho: "Eu só vim por causa do Celso. Mesmo com tudo que a Sandra fez, ele amava a irmã." Quitéria retruca: "Eu só vim para ver se ela realmente se foi."
Pelo visto, se foi mesmo. Escondido entre os túmulos, Ernesto segura outra garrafa. O rosto, inchado de tanto chorar, arde no vento. Eu não consigo acreditar nisso. Como ela pôde me deixar assim? O que será de mim? Murmura ele. Do outro lado, Celso diz em voz pesada. Acho que já podemos encerrar. Podem fechar o caixão? Inês se assusta e gagueja. O quê? Não. Melhor esperar um pouco, não é? Vai que alguém chegue. Celso. Firme. Ninguém vai vir. Candinho se aproxima. Frio. É a verdade. Ninguém gostava da Sandra nessa cidade. Inês, rápida, toma a dianteira. Deixa comigo. Como uma carmelita descalça, eu quero fazer uma longa oração pela alma dela. Quitéria, desconfiada. Você não dizia que era da ordem das rosizeiras arrependidas? Inês engole seco, improvisa. Ai, me desculpa. É que já fui de tantas ordens. Por favor, deixe-me rezar. Prometo que peço para fecharem depois. Celso dá de ombros, resignado. Tudo bem. Qualquer chance de minha irmã ter perdão divino. Vale. O que Celso ainda não imagina é que um detalhe chocante está prestes a virar a vida de todos de cabeça para baixo. Candinho e Celso se afastam. Inês finge rezar, de joelhos, ao lado do caixão. Quitéria, fingindo visitar um túmulo de familiares, começa a espionar Inês. Ela não confia naquela mulher. Longe dali, Ernesto observa Candinho. A fúria cresce dentro dele como fogo antigo. Ele tenta pensar direito. Tenta controlar a raiva. Mas a dor vira acusação. Ernesto se aproxima, cambaleando, e aponta o dedo para Celso. Foi você quem fez isso com a Sandra? Celso, surpreso. Ernesto, o que é isso? Você não tem o direito de estar aqui, cambaleando. Ernesto não se contém. Eu tenho sim. A Sandra era o amor da minha vida. Depois que ela foi para a casa desse infeliz, ela morreu aqui. Candinho, cortando. Não duvido que você esteja triste, mas eu não tenho nada a ver com isso, viu? E eu tô aqui para rezar por ela. Ernesto chega ainda mais perto, a voz tremendo. Se eu já te odiava antes. Agora, ele respira fundo. Eu te odeio muito mais. Você levou a minha Sandra. Grita Ernesto, tomado pela dor. Candinho retruca, com o sangue fervendo. Então estamos quite. Porque você levou a minha Filó e o meu filho. Os dois se encaram, os olhos em brasa. Mas logo se afastam, deixando Ernesto cair de joelhos, aos prantos, no meio do cemitério. Enquanto isso, Quitéria continua vigiando Inês de longe. Ela se esconde atrás de um túmulo, observando cada movimento. De repente, seus olhos se arregalam. Ela vê Inês se inclinando sobre o caixão. E, com as mãos trêmulas, entregando algo para Sandra. A vilã se mexe, abre os olhos e se levanta. Desesperada, Quitéria dá um grito abafado e sai correndo pelo cemitério. Tromba com Celso e Candinho no caminho. Pálida, ela tenta falar, mas nenhuma palavra sai. Assustado, Candinho segura seus ombros. O que foi, mulher? Tá nervosa por demais? Respira fundo, respira. Celso, alarmado. Não seria melhor levar ela pro hospital? Quitéria, ofegante, finalmente consegue dizer. Não, vocês precisam ver. A Sandra acordou. Celso arregala os olhos. Como assim, acordou? Candinho duvida. Quitéria, você não tá vendo coisa, não? Ela insiste. Acreditem em mim. Eu vi com meus próprios olhos. Vem comigo. Os dois a seguem até o túmulo de Sandra. Mas, ao chegarem lá, o caixão já está lacrado. Candinho coça a cabeça, desconfiado. Ah, deve ter sido a mulher. Fez a reza e mandou fechar. Quitéria balança a cabeça, aflita. Não, eu sei o que vi. Vocês têm que acreditar em mim. Celso tenta se controlar. Eu posso pedir para abrirem, mas precisa de autorização, e isso pode demorar. Candinho suspira. Então vamos para casa. A Quitéria precisa se acalmar. Enquanto isso, Inês e Sandra já estão escondidas em um abrigo secreto. Sandra sorri, vitoriosa.
Você foi incrível, Inês. Conseguiu me acordar a tempo, sem que ninguém percebesse. Inês, apreensiva. Mas eu preciso avisar. Tem gente desconfiada que a senhora ainda tá viva. Sandra dá uma risada fria. Depois desse velório, ninguém vai duvidar de nada. Ainda bem que eu tenho esse livro de poções. O que seria de mim sem essa maravilha? Inês pergunta, curiosa. E o que a madame pretende fazer agora? Sandra olha para o horizonte, o olhar endurecido. Eu tenho que resolver uma pendência. Pelo menos agora. Não preciso mais temer a polícia. Mas o destino tem outros planos. A vilã pensa que escapou, sem imaginar que alguém inesperado será a causa da sua ruína. Mais tarde, Celso encara uma antiga foto de Sandra. Os olhos marejados. Ah, minha irmã! Por que você escolheu caminhos tão perigosos? De repente, ele se lembra do objeto que o delegado havia entregue. Abre a gaveta, pega o item nas mãos e o examina atentamente. O coração dispara. É isso! Meu Deus! A Sandra enganou a todos nós outra vez. Sem perder tempo, Celso vai até a casa de Candinho. Candinho, eu acho que a Quitéria estava certa. A Sandra tá viva. Quitéria, exaltada. Eu sabia. Vocês não acreditaram em mim. Ela pode aparecer aqui a qualquer momento. Candinho, nervoso, pergunta. Mas como é que você pode ter tanta certeza disso, Celso? Celso mostra o objeto nas mãos. Por causa disso aqui. A caixinha de música que a mamãe deu para ela quando a gente era criança. Candinho fica confuso. O quê? Mas a Sandra carregava isso o tempo todo. Ela não tinha fugido do Chilindró? Celso encara o amigo, a voz tensa. Pois é, mas se a caixinha tá aqui, então quem fugiu de verdade? Não foi ela. É por isso que eu fiquei tão surpreso, diz Celso, segurando a caixinha com força. É praticamente impossível ela ainda ter isso. Mas talvez ela tenha comprado uma igual. Candinho, confuso, coça a cabeça. Mas por quê? Celso respira fundo, apontando para a tampa da caixinha. Veja o que está gravado aqui. Bela dona. Sandra sempre foi fascinada por essa planta. Quitéria arregala os olhos. Bela dona. Mas essa planta pode fazer uma pessoa ir para a terra dos pés juntos. Celso acena com a cabeça. Sério, eu pesquisei e descobri algo pior. Ela pode desacelerar o organismo e simular a morte. Foi assim que ela enganou todo mundo. Candinho, furioso, fecha os punhos. Então ela tá viva mesmo. Ah, mas eu vou agora atrás do delegado e vou contar tudo. Celso segura pelo braço. Calma. Essa caixinha também é um aviso. Ela quer dizer que vai voltar. E se eu estou certo, ela virá ainda essa noite. Então confie em mim, Candinho, continua ele. Eu tenho um plano. Lua crescente mais tarde, naquela noite. Candinho se esconde do lado de fora da casa de Celso, vigiando cada som, cada sombra. O silêncio é pesado. O vento uiva entre as árvores. De repente, uma voz rouca o interrompe. Eu disse que ia me vingar, seu infeliz. Candinho se vira e vê Ernesto, cambaleando, o rosto tomado pela raiva. O que é isso, homem? Grita Candinho. Essa não é hora para isso, bigodinho. Ernesto avança. É hora sim. Eu não vou descansar até ver você pagar pelo que fez. Ele tenta partir para cima de Candinho, mas tropeça, se enrosca nas próprias pernas e cai no chão. Candinho revira os olhos, bufando. Era só o que me faltava. Agora nem vou conseguir ver se a Sandra chega ou não. Dentro da casa, Celso está sozinho, o coração disparado. O som de uma porta rangendo ecoa pela sala. Ele se vira e dá de cara com Sandra. Por um instante, o tempo para. Celso fica imóvel, sem conseguir reagir. Sandra se aproxima lentamente, com um sorriso frio. Ora, pela sua reação, eu vejo que entendeu o meu recado. Eu estou de volta, meu irmão. Celso engole seco. Pelo amor de Deus, Sandra, o que você fez foi loucura. E se a Inês não tivesse conseguido te dar o antídoto a tempo? Sandra ergue o queixo, orgulhosa. Foi o risco que eu precisei correr para escapar da polícia.
Celso retruca, aflito. Mas você não precisava disso. Podia ter fugido de verdade. Podia ter começado de novo. Sandra ri, debochada. A Inês me contou o quão triste você ficou. Ai, Celso. Você pode até dizer que me odeia, que vai me denunciar. Mas no fundo, você me ama. Celso explode. É claro que eu te amo. Eu nunca escondi isso. Mas olha o que você fez com a Dita. O que ia fazer com o Candinho? Você acha que isso é certo? Que eu vou simplesmente te proteger de novo? Sandra revira os olhos, impaciente. Ora, Celso, não me venha com moralismo barato agora. Você já fez coisa pior. Ela se aproxima, ameaçadora. Ou devo te lembrar que você sabe onde está o filho de Candinho? Celso fica pálido. Sandra sorri, cruel, e esconde o menino, enquanto o pobre coitado chora pelas noites. Se não fosse por vocês dois me enfrentarem, eu já estaria bem longe daqui, com as minhas joias e a minha liberdade. A tensão explode no ar. Os dois discutem, cada vez mais alto, até que a porta se abre bruscamente. Candinho entra, ofegante, o rosto em pânico. Celso! O Ernesto enlouqueceu de vez. Antes que possam reagir, Ernesto surge na porta, segurando um objeto nas mãos. Os olhos ardendo de raiva. Agora eu peguei vocês! Grita ele. Mas, de repente, o olhar de Ernesto se cruza com o de Sandra. Ele congela. A expressão muda completamente. O objeto cai no chão, e ele murmura, sem acreditar. Sandra! Você está viva? Sandra sorri, lenta, provocante. Sempre é bom saber que ainda existe um homem disposto a lavar a minha honra. Emocionado, Ernesto corre para os braços de Sandra, e os dois se beijam ali mesmo, como se o tempo tivesse parado. Enquanto isso, Celso se aproxima discretamente de Candinho e Coxinha e murmura. Foi bom você ter trazido o Ernesto pra cá. Agora ela está distraída. E eu posso chamar a polícia. Poucos minutos depois, as sirenes ecoam ao longe. O delegado entra, fica em choque com a cena e grita. Sandra! Mas, você não estava morta? Furiosa, Sandra se volta para o irmão, os olhos ardendo de raiva. Você me enganou, Celso. Celso encara firme e responde. Eu digo e repito, eu te amo, Sandra, mas isso não significa que vou aceitar o que você fez. Pode levar. O delegado então coloca Sandra no carro, enquanto Ernesto também é levado, por tudo que tentou fazer com Candinho. Na manhã seguinte, Dita recebe alta do hospital. Ao saber que Sandra finalmente pagou pelos seus crimes, ela respira aliviada. Candinho, emocionado, segura a mão dela. A gente já sofreu demais, Dita. Que tal começar de novo? Ela sorri, com lágrimas nos olhos, e os dois decidem dar mais uma chance ao amor. Mas, do outro lado da cidade, Celso está sozinho. Em silêncio, ele observa a caixinha de música com a Belladonna gravada. Um misto de tristeza e arrependimento toma conta dele. A câmera se aproxima lentamente enquanto ele murmura. Será que um dia, o Candinho vai me perdoar? E agora, me diga você. Dedo indicador apontando para a direita. Será que o Celso deveria criar coragem e contar toda a verdade ao Candinho? De 0 a 10. Que nota ele merece pela atitude? Deixe sua resposta aí nos comentários. Dedo indicador apontando para baixo. E se você gostou desse capítulo, clica no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. Tá aparecendo para você aí na tela a continuação dessa história emocionante.